E aí vem a grande questão, né? A burocracia ela pode virar em algo inverso ao lado positivo, né? Pode trazer um lado negativo, melhor dizendo. E a gente tem uma dupla tradução para o mesmo problema, né? A jaula de ferro ou a jaula de aço, né? Tanto faz. Aqui eu vou só usar o termo jaula de ferro, por vezes vou usar jaula de aço, né? Pode ser que eu fale dessa forma, não tem problema nenhum. Mas o que acontece, né? Como eu disse para vocês, a burocracia, na visão do Weber, é um sintoma da modernidade e um elemento positivo num primeiro momento, porque ele dá estabilidade, previsibilidade, controle, né, sobre as relações humanas, punindo aqueles que não cumprem contratos, leis, legislações ou qualquer tipo de falta de documento, né, pagamento de boleto, etc. Vocês devem se lembrar dessas questões, né? Então, a burocracia, como nós vimos, é um sistema de relação social baseado na racionalidade por meio de contratos, por meio de documentos, leis e assim por diante, que dão estabilidade, segurança e previsibilidade. Mas eis que Weber vai observar também o lado negativo, dando o nome para isso de jaula de ferro, ou jaula de aço, como eu apontei para vocês. E aqui vem a reflexão que eu queria trazer nessa parte do aforismo. Acontece que, segundo Weber, à medida que a burocracia se expande e está presente em todas as relações sociais, como ocorre na modernidade, pode ser que ela passe a se voltar contra os seres humanos. A burocracia ela começa a ganhar vida própria e, pior, ela começa a inibir a liberdade, a espontaneidade, a criatividade dos seres humanos. Então, imaginemos, por exemplo, uma situação na qual abre-se um buraco na rua. Nós, espontaneamente, moradores dessa rua, não poderemos tampar este buraco ao nosso bel prazer, né? Então, a gente vai ligar para a subprefeitura, que vai pedir um orçamento para a prefeitura, que burocraticamente vai pedir aprovação de uma verba para a Câmara Municipal. A Câmara Municipal vai fazer um estudo e, quando for aprovada a verba, vai contratar uma empresa, né, uma empreiteira para tampar o buraco. Enfim, até tampar o buraco virou uma cratera, né? Ou o próprio Weber ele começa a se dar conta de que muitas funções dentro do mercado de trabalho não são criativas, não são produtivas, são meramente de controle. Já viram isso onde trabalham? Provavelmente sim. Então tudo isso vai dando contornos à ideia do que é a jaula de ferro. E no final das contas, o Weber percebe que nessa jaula de ferro, e por isso recebe esse nome, nós estamos presos. Nós estamos sendo controlados pela burocracia e cada vez menos livres, cada vez mais cerceados da nossa criatividade. O resultado dessa história é que a burocracia ela pode esmagar literalmente aspectos mais humanistas. A burocracia ganha vida própria. E aqui eu queria trazer uma reflexão que eu acho que é bem interessante, porque Weber ele se correspondeu bastante com os revolucionários em 1917 da Rússia, né, da Revolução Russa, enfim, que deu origem à União Soviética. E alguns desses autores russos mandavam correspondências ao Weber perguntando o seguinte: Weber, eu não estou entendendo direito o seu pensamento, você pode explicar se você é contra ou a favor do capitalismo? O que você acha do socialismo? E o Weber vai dizer o seguinte: olha, a principal característica da modernidade é a burocracia, não é o capitalismo. A burocracia, inclusive, está presente tanto no capitalismo quanto no socialismo. E o Weber responde a esses socialistas dizendo o seguinte: digo mais, cedo ou tarde, o socialismo vai literalmente ser engolido pela burocracia e talvez mesmo o capitalismo.